Abram a palavra de Deus no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Salmo 130, a palavra de Deus, neste salmo, nos diz o seguinte: Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pedimos, Senhor, nesta manhã, tua orientação, tua graça, tua misericórdia. Esteja conosco, fala conosco, oriente o teu povo, em nome de Jesus. Amém. O Deus satisfeito é o título da mensagem dessa manhã, quando tratamos e continuamos com as nossas meditações sobre o Catecismo de Heidelberg. E a pergunta que eu quero fazer aqui no início para todos vocês é: como satisfazer a Deus? Talvez pensemos que se seguirmos alguma cartilha específica, nunca quebrando qualquer uma dessas normas, nós seremos capazes de satisfazer a Deus. Talvez se frequentarmos um determinado ambiente diferente do outro, então seremos capazes de satisfazer a Deus. Talvez se participarmos de uma campanha específica, seremos capazes de satisfazer a Deus. Mas a grande questão, quando eu faço essa pergunta, está ligada àquilo que o ser humano é. Quando eu falei outro dia em relação à essência do como fomos criados e daquilo como nós nos tornamos. Lembre-se, o homem fez uma escolha que trouxe problemas para ele, para a sua posteridade e para todo o universal, quando falamos das dimensões cósmicas do pecado. Se o homem escolheu por sua própria vontade pecar, se o homem não quis cumprir a sua palavra, e nós continuamos por herança sendo assim, porque eu acho muito interessante, mesmo no meio da igreja, quando a pessoa faz algo errado, você vai falar e confrontar: não, mas ó pastor, eu fiz isso porque ela me fez fazer isso. Ou porque ele faz isso comigo. É sempre assim. Nós sempre temos uma desculpa lá no fundinho do bolso para colocar diante do outro a culpa. A gente não quer assumir, porque herdamos isso. E hoje, não somente o fato de termos herdado este desejo, esta queda, o pecado, nós continuamos a nossa desobediência. Você vai se lembrar do que Jesus falou na oração no Pai Nosso. Em determinado momento, Ele nos convida a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, Ele não fala de pecado, mas obviamente Ele está falando sobre isso, porque Ele está falando na perspectiva daquele que ouve a oração, que é o nosso Deus. Para Deus, o pecado é uma dívida a ser paga. O pecado nos leva a ficar em débito com o Senhor. É uma nota promissória que nós já herdamos já ao nascer, e que vamos aumentando a dívida com o tempo, à medida que vamos vivendo, à medida que o pecado faz parte das nossas ações, pensamentos e palavras. Nós estamos em dívida diante de Deus por causa da desobediência herdada, mas também por causa da desobediência cometida. E Deus não pode deixar isso simplesmente de lado. Deus não é um pai bonachão que, quando o filho apronta tudo o que bem entende,
faz as coisas mais absurdas que poderíamos imaginar, ou quem sabe nem poderíamos imaginar. O filho chega e fala para o pai: pai, deixa isso para lá. E o pai: filhinho, tudo bem, deixa isso para lá, não tem problema. Você é meu filhinho do coração. O que importa é que eu te amo. Tem muita gente que o relacionamento com os filhos é desse jeito, mas Deus não é assim. Ou pensemos num juiz parcial, que depende da situação, ele perdoa e liberta, e depende da situação, ele prende quando não precisa prender, algo que não acontece no Brasil, né? A justiça de Deus é reta, e o pecado diante dele é uma dívida. Ele, como juiz reto, perfeito, rígido, não pode deixar para lá. Como satisfazer essa absoluta e santa justiça? As perguntas 12 a 15 de Heidelberg vão tratar disso, sobre a ira de Deus e como ele pode ser aplacado diante dessa ira, como é que ele pode ser satisfeito. Deixa em primeiro lugar, me aprofundar diante de alguma coisa que eu dei já uma pincelada aqui. A satisfação de Deus, em primeiro lugar, ela é necessária. Veja só, ela não é uma hipótese, ela não é uma probabilidade. Não é algo, olha, se der tudo bem, se não der tudo bem, Deus deixa para lá, está tudo nos conformes, tudo tranquilo, Deus deixa para lá. Não, não é assim. Deus é um juiz reto, perfeito, santo. Não há sombra de pecado algum em Deus. A desobediência pecaminosa no homem que desejou ter sua própria glória, ser como Deus é, obscurece e obscureceu a única glória que existe, o único ser que realmente é glorioso, o nosso Criador. E fez também com que o nosso próprio entendimento fosse obscurecido diante da realidade. Nós não temos mais agora os pensamentos de Deus, nós não pensamos ou fazemos as coisas para a glória de Deus, nós estamos em dívida. Deus não pode deixar para lá o pecado, porque além de manchar a glória dele, mancha a natureza. O ser humano destrói, polui, consome além do que deveria, destrói relacionamentos, usa palavras para afastar o seu semelhante de si mesmo, prejudica a vida do seu próximo e destrói e ceifa a vida do próximo. Veja o número de homicídios, guerras, como nós somos especialistas em destruir, em matar. Juízes humanos falham, corrompem-se, usam dois pesos, duas medidas. Como eu disse, podem absolver o culpado, condenar o inocente, mas Deus não. Ele é perfeito, santo, correto, justo. A condenação que faz com que ele exija um preço pelo pecado não é injusta. E a pena que ele estabelece tem que ser cumprida de qualquer forma. E a pena que ele justamente coloca sobre o pecado, a culpa do pecado, é a exigência de uma vida humana, de uma libação de sangue. Sem derramamento de sangue não há redenção. E nenhum outro ser pode fazer isso ou nos representar. Os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento com animais, novilhos, ovelhas, eram apenas uma sombra da realidade da cobrança de Deus. Eles não podem, não podiam, jamais poderão representar o que um ser humano é. Eles apenas apontavam para a realidade de um inocente que deveria pagar o preço que nós não temos condições de pagar. Portanto, o preço é a minha vida, é a sua vida, é o meu sangue, é o seu sangue, é o preço que Deus exige para que sejamos purificados e a nossa dívida seja cancelada diante dele. Lembre-se, oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas.
Enfim, diante do seu caráter absolutamente puro, o Senhor não pode simplesmente deixar para lá. Enganam-se hoje em dia aqueles que querem enaltecer o amor de Deus. Você viu isso? Deus é amor, para lá e para cá. Mas não, Deus é amor. O que importa é que Deus é amor. Não pode ser desse jeito. Deus não pode ser duro desse jeito, porque Ele é amor. As pessoas estão enaltecendo apenas e tão somente um atributo, uma qualidade de Deus. E Deus tem muitas outras qualidades, muitos outros atributos. Dentre eles, Deus, de maneira santa e gloriosa, é um reto juiz. Não podemos enaltecer o amor de Deus em detrimento da sua perfeita justiça, que exige uma cobrança pelos pecados. O amor de Deus não cancela o fato de que Ele, eu vou usar palavras duras, odeia, abomina, tem ojeriza pelo pecado e pelas consequências dele. Portanto, nós não podemos esquecer que diante do nosso pecado, a satisfação de Deus tem que ser cumprida. Ele é o reto juiz que exige um preço. Mas, além disso, em segundo lugar, o homem natural não pode satisfazer as exigências de Deus. O homem natural não tem como pagar o preço dessa dívida. Sabendo disso, nós estamos diante de um grande problema. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O homem que deve pagar essa dívida não deveria ter qualquer pecado. Absolutamente nenhum deles. Nenhum sequer. Mas nós somos concebidos em pecado, crescemos em pecado, vivemos em pecado e, portanto, aumentamos nossa dívida e também a justa ira de Deus sobre nós. Nós não temos como satisfazer as imensas, altas exigências santas de Deus, porque nós somos especialistas em pecar, matar e destruir. O homem é especialista em guerras, destruição, decisões egoístas. E além disso, as nossas ações pecaminosas geram consequências pecaminosas, e das quais nós não podemos nos desvencilhar e também voltar atrás. Uma palavra dita fora de hora, de maneira torpe, grosseira, egoísta, não dá para ser retomada depois. A gente pode pedir perdão, a pessoa pode nos perdoar, mas a marca fica ali. A cicatriz fica ali. A mancha fica ali. Aquele que a ouviu se entristece. Às vezes até mesmo se sente completamente humilhado, destruído. Uma palavra dita em uma fofoca mancha a fama de uma pessoa que, para recuperar essa fama, demora tempos e tempos, vocês nem conseguem mais fazê-lo. Uma dívida, literalmente falando, não paga a alguém, não pode sanar o problema daquele que emprestou, que contava com aquele valor e não recebeu e ficou com outra dívida. Um assassinato planejado, executado, não poderá simplesmente ser apagado depois de uma vida que é ceifada, uma vida produtiva, um pai de família que era amado, uma esposa que era amada, um filho que era amado. As almas das pessoas que choram pelo ente querido, subitamente tirado da presença deles, terá também suas marcas. Eu não sei se estou conseguindo explicar as consequências terríveis do pecado. Primeiro, é óbvio, porque mancha a glória de Deus, mas segundo, porque mancha a imagem e semelhança de Deus no homem que assim foi criado. O pecado é terrível e não pode simplesmente ser deixado para lá. Mas alguns acham, bom, se eu fizer algumas ações religiosas, a ira de Deus vai ser aplacada, diminuída, quem sabe até mesmo cancelada. Eu lembro de um filme que assisti há muito tempo, no qual, eu sempre lembro dessa cena, um dos atores pergunta para o protagonista, ou outro ator, outro personagem, que é o seu sogro, que faz muitas coisas absurdas ligadas à corrupção. E o sogro diz assim: eu procuro fazer mais coisas boas do que ruins.
e no final do dia a balança compensa. O ser humano pensa que é assim. Se eu fizer uma coisa ruim e depois fizer 2 boas, pronto, compensou. 2 menos 1, eu tenho um de crédito para mim. Se eu fizer 5, então, diante de uma que eu fiz ruim, estou com um crédito maior ainda. Deus vai ter que escancarar a porta do céu e dizer, seja bem-vindo. Não é assim que as coisas funcionam. Nenhuma novena, nenhuma ação meramente religiosa, legalista, nenhum dinheiro. Tem gente que acha que se eu der bastante oferta, se eu der dia, pronto, aí meu pecado está perdoado. Nenhuma campanha criada por líderes supostamente cristãos, religiosos, mas perdoe minha palavra, mentirosos, enganadores, lobos vorazes, ou qualquer outra coisa que eu invente em minha mente pecaminosa, que queira barganhar com Deus, pode satisfazer as exigências de Deus. Porque Deus é perfeito, Ele exige que sejamos perfeitos, Ele exige 100% de perfeição. Não adianta 98, 99, mesmo porque 98, 99% não é perfeição. Ele exige um sacrifício perfeito. Se estamos mortos e nossa natureza é corrompida, como é que sua ira pode ser satisfeita? Como a sua justiça será realizada? Como a sua ira será aplacada? Vimos, portanto, então, que a satisfação de Deus diante do pecado, ela é necessária. Em segundo lugar, o homem natural não tem como satisfazer essas exigências, mas, em terceiro lugar, alguém que nos represente pode e deve satisfazer as exigências de Deus. Se as exigências de Deus são infinitas, se sua ira só pode ser aplacada pelo ser humano e não por qualquer outro ser criado, pastor, não dá para ser uma planta? Não dá. Pastor, eu tenho um cachorrinho lá que está meio velho já, ele já está para ser sacrificado. Não pode ser ele. Não pode. Pastor, eu tenho um amigo que é pecuarista, ele tem umas cabeças de gado linda, maravilhosa. Não pode ser. Não pode. Porque as exigências de Deus são infinitas. A sua ira só pode ser aplicada pelo ser humano. E nenhum outro ser da natureza, a não ser que seja o ser humano, pode nos substituir. A ira de Deus só pode ser aplacada dessa forma. Nós podemos então ser representados por alguém que voluntariamente nos substitua. É aquilo que chamamos, não precisa, você vai ouvir muitas vezes no meio reformado, né? Mas você não precisa guardar a palavra. É aquilo que nós chamamos de sacrifício vicário. Daí vem a palavra vigário. Vicário é substitutivo. Aquele que está no lugar de. Então, nós precisamos de um sacrifício substitutivo, vicário, para que os nossos pecados sejam cancelados, a ira de Deus seja aplacada e sejamos perdoados. Para que esse sacrifício seja aceito, é necessário que o representante seja um homem perfeitamente, absolutamente, 100% justo. Este homem não pode ter cometido nenhum pecado, nem mesmo por pensamento. Lá no seu profundo coração mais escondido, lá no recôndito da sua alma, ele não pode ter cometido uma fração de pecado. A perfeição na obediência e vitória sobre a tentação e desobediência devem ser absolutos, perfeitos, para que tenhamos um perfeito substituto para nós. Ele também deve ser poderoso, eu diria, todo-poderoso, mais do que qualquer outra criatura em todo o universo. Ele tem que ser aquilo que a Bíblia chama de um Messias.
Deve ser alguém capaz de controlar a natureza, aquele que os ventos lhe obedecem, aquele que transforma os elementos, fazendo, por exemplo, com que a água se torne vinho, aquele que faz com que o mudo volte a falar, o cego volte a enxergar, aquele que cura os paralíticos, aquele que expulsa os demônios, aquele que ensina com autoridade, aquele que controla todas as coisas e todas as coisas se submetem a ele. Aquele que recebe poder sobre a terra e sobre os céus. Enfim, com toda essa dinâmica e descrição, ele tem que ser o próprio Deus. Um Deus, homem. O homem, Deus. E assim, para entendermos sobre o Deus satisfeito, devemos lembrar que a satisfação de Deus diante do pecado não é uma hipótese, ela é necessária. Além disso, o homem natural que tem que satisfazer a Deus em sua justiça, não tem como fazer isso, porque ele não pode atender às exigências grandiosas de Deus. E nós podemos ver essa satisfação sendo cumprida em alguém que nos represente para satisfazer as exigências de Deus. Quem é esse mediador, substituto, vicário das nossas vidas? Nós vamos ver na mensagem do domingo que vem.